Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o AlphaFold, um artigo muito interessante que eu encontrei esses dias sobre triagem virtual de peptídeos usando o AlphaFold. Bom, basicamente a ideia dos autores do artigo é: se você tem um par de peptídeos que se ligam num receptor, numa proteína, e se ligam competitivamente no mesmo sítio, você pode utilizar o AlphaFold Multimer para fazer a disputa, né, a competição de qual dos peptídeos se liga melhor. Segundo eles, se você submete os dois peptídeos para o AlphaFold, ele vai ser capaz de modelar aquele que tem maior afinidade dentro do sítio de ligação e aquele que tem menor afinidade vai então ficar desligado ou ligado fracamente num sítio incorreto. Então, fique até o final que a gente vai fazer um experimento para ver se isso parece funcionar. Bom, pessoal, então esse é o artigo que eu falei com vocês. É um artigo bem curtinho, de 2 páginas mais ou menos, e que saiu aqui nesse journal da Sociedade de Química Alemã, né? Então é um artigo de opinião em que as duas autoras, né, essa Ora Schuller-Fuhrmann e a Júlia Varga, elas levantam aqui essa ideia, né, elas comentam sobre essa ideia, e o nome do artigo é Who Binds Better? Let AlphaFold to Decide. Então, assim, a ideia é realmente, eu vou até mostrar uma figurinha que eles colocam aqui, que é bem informativa, né? A ideia deles é, então, será que a gente pode fazer triagem virtual através do AlphaFold, né? Esse DG aqui é um delta G, né? Uma energia livre de ligação. E a ideia deles é bem essa aqui, ó. Então a gente passa 2 peptídeos, o laranja e o roxo aqui, e passa uma proteína para o AlphaFold modelar. E a teoria é de que ele vai, então, depois modelar competitivamente esses dois, de forma que o que for o mais afim vai se ligar no sítio correto e o que não for vai ficar mal modelado, tá? Então, essa é a ideia deles, e eles colocam essa questão, então, né, no artigo, e mencionam que nos testes iniciais que foram feitos, o AlphaFold se saiu, sim, muito bem nessa tarefa de fazer essa modelagem, tá? Então, a pergunta final é: se você tiver um conjunto enorme de peptídeos e um receptor, será que o AlphaFold pode nos ajudar a ordená-los em termos de afinidade, ou em termos de delta G de ligação? Então, essa é a ideia, né, que as autoras levantam nesse artigo de opinião. Então, vocês gostaram bastante das aulas anteriores, em que a gente usou um pouquinho o AlphaFold e outras ferramentas de uma forma um pouco mais prática. Então, vamos fazer isso aqui também, tá? Então, o que eu fiz? Eu estou aqui na nossa ferramenta, né, do nosso grupo de pesquisa, Propedia. Já temos vídeo aqui sobre ela, a gente já publicou, inclusive, um novo artigo que eu vou deixar para vocês linkado, de uma versão nova e bastante atualizada, né, da Propedia, que é a versão 2.3. E é uma base de dados de complexos estruturais de proteína peptídeo disponíveis no PDB, curada, né, redundância removida e uma série de questões. Então, eu fui lá e fiz uma busca por uma proteína de interesse, que no caso aqui é a protease principal do SARS-CoV. E aí aqui a gente tem em verde a MPRO e em amarelinho aqui um peptídeo que está ligado, né, no complexo experimental aqui no PDB, e o código é esse, né, 2Q, 6G, cadeia C com A, né? Então, A é a cadeia da proteína e C é a cadeia do peptídeo. Aqui embaixo a gente tem um monte de informações, tá? Temos a sequência da proteína e temos também a sequência do peptídeo, tá? Que é essa sequência aqui, menorzinho. Então, se você tem interesse, trabalha com proteína, peptídeo, quer buscar por peptídeo de interesse, buscar por receptores de interesse para um peptídeo, tem um monte de informação interessante e ferramentas úteis aqui na Propedia, que é a ferramenta do nosso grupo, tá? Mas hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um experimento com o AlphaFold Multimer. E a gente vai usar o CoLabFold. Se você não sabe como ele funciona, a gente já tem um vídeo anterior aqui com um tutorial mais detalhado, mais lento também, ensinando a usar essa ferramenta, tá?
Hoje a gente vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Então a gente vai copiar daqui esta sequência do peptídeo e também vai copiar a sequência da proteína e vamos jogar no AlphaFold Multime. Mas antes disso, queria só dar uma dica que eu sempre dou para os alunos, né, os meus alunos especialmente. A gente sempre que está trabalhando com um determinado complexo, a gente vai até o PDB, pesquisa por esse complexo, olha mais informações sobre ele e olha também a referência principal aqui, tá? Então, no caso, eu dei uma olhada, é a protease principal do SARS-CoV, né? Não é o SARS-CoV-2. Ele está, sim, em complexo com um substrato, um peptídeo, é uma mutante, tá vendo? Então, essa proteína, a MPRO, ela tem uma díade catalítica, que é uma cisteína e uma histidina, e no caso aqui a histidina está mutada por uma alanina, né, por questões de cristalização dela com o substrato, né, porque como é uma protease, ela tende a clivar o seu substrato. Então, para conseguir fazer a resolução da estrutura, muitas vezes eles têm que trocar o aminoácido catalítico, né? Então é importante saber essas informações. Só para vocês verem aqui, tem um artigo publicado e a gente, né, foi até o artigo, a referência original, deu uma olhada, conferiu essas informações, por exemplo, do sítio ativo. Bom, então para a gente não se prolongar tanto aqui com esse vídeo, a gente já está aqui na página do Colab Fold, tá? Estamos aqui na página do Colab Fold. E qual é a ideia aqui, então? A ideia aqui é a gente passar, como o artigo mencionou, a sequência da proteína, a sequência de 2 peptídeos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu fiz da mesma forma como o artigo fez, tá? Então, ele passa lá um peptídeo, 2 pontos, o receptor, 2 pontos, o peptídeo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu poderia passar o peptídeo que eu já sei que se liga, que é aquele peptídeo experimental que está lá na Propídio, e um outro peptídeo qualquer. O que eu fiz? Para gerar um peptídeo qualquer, que tivesse características parecidas e tal, eu fiz um pequeno script em Python para gerar uma permutação do peptídeo original com uma sequência completamente permutada mesmo, tá? Então, aqui só para vocês verem, ó, a gente tem aqui no início essa sequência, é a sequência do peptídeo falso, peptídeo fake que eu criei aqui, que é a permutação do peptídeo original, que está lá no final, tá? Então, esse peptídeo aqui é o peptídeo que eu mostrei para vocês no início, lá na Propídia, é o peptídeo experimental. E aqui no meio, a gente tem a proteína MPRO, tá? Então, assim, eu já rodei tudo aqui para ficar mais rápido, dei um run all aqui, e já tá tudo rodado, tá? Só para mostrar aqui. Então, basicamente, a gente consegue ver as imagens aqui, né? Que a gente também tem vídeo aqui explicando em detalhe o que significam essas imagens, mas basicamente esta pequena fração aqui é o peptídeo fake, aqui é a enzima, e essa segunda fração pequenininha é o peptídeo real, tá? Então a gente vê que, obviamente, é uma protease muito conhecida, muito descrita no PDB, temos excelente cobertura, excelente identidade, e aqui, obviamente, o peptídeo fake não existe, e o peptídeo que eu utilizei, que é o experimental, ele também já existe. Não conseguimos ver aqui na imagem, porque fica muito, muito pequenininho. E aí, então, a gente já sabe que o AlphaFold gera 5 modelos, pelo menos no resultado que ele nos oferece, né? Ele gera vários modelos lá, depois ele nos oferece os melhores. Então, a gente vê aqui em cores, aqui colorido por cadeia. Então, em azul turquesa, o receptor, em rosa e verde, os 2 peptídeos. E aqui a mesma estrutura colorida por LDDT, que é uma métrica de qualidade, confiabilidade que a gente pode ter nessa estrutura. E aí, quanto mais vermelho, pior, e quanto mais azul escuro, mais confiável. Então, a gente consegue ver que ambos os peptídeos estão em vermelho, tá? Aqui. Não, segundo o AlphaFold, a métrica não ficou boa, né? E, além disso, ele modelou, inclusive, as regiões da proteína aqui com a qualidade também não tão alta, tá? Se eu tivesse mandado só a proteína, eu tenho certeza que ele modelaria com a qualidade muito mais alta, tá? Então, a gente tem aqui o modelo 2, né? Talvez tenha algumas regiões aqui que ele enxergou um pouco melhor, o modelo 3, o modelo 4, o modelo 5. Na realidade, eles não estão, assim, com tão alta confiabilidade, né? Então, a princípio, a gente poderia dizer que o AlphaFold não consegue
modelá-los com uma alta confiabilidade. Então, aqui ele escolhe um dos modelos, que no caso é o número 1, tá? E aí ele mostra para a gente essa estrutura 3D aqui no plugin que a gente pode rotacionar, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o peptídeo está em vermelho, então, segundo ele, né, com a confiabilidade muito baixa. O segundo peptídeo está aqui, também mais vermelho, em algumas regiões em amarelo, verde, né, mas também com a confiabilidade baixa. E aí, o que eu sugiro fazer então, né, quando está desta forma? Eu sugiro olhar no Paimol e olhar se confere com a estrutura experimental ou não, porque nesse caso a gente tem essa estrutura experimental, né? Bom, se a gente olha aqui o PAI, né, que é o erro predito, o erro predito, que a gente também tem um vídeo aqui sobre ele, fica difícil enxergar porque a figura é pequenininha, mas se a gente der um zoom aqui, talvez a gente consiga. Essas regiões aqui, ó, esse pequeno quadradinho aqui, esse pequeno quadradinho, nos dá o erro predito intercadeia, né? As posições entre essas cadeias. Então, a gente pode ver que aqui está bem azul, né? E aqui está bem vermelho. O que pode nos indicar que um dos peptídeos está modelado com a confiabilidade mais alta e o outro mais baixa, que é o que eu acredito que está acontecendo mesmo. Então, não sei se vocês conseguem ver, né, pelo vídeo aí, mas essa parte toda em azul aqui indica boa qualidade, tá? Então, no modelo número 1, ele modela bem a protease. Essa parte bem vermelha aqui, ó, indica que o primeiro peptídeo, né, tá bem vermelho, ele foi mal modelado. Já essa faixinha aqui, ó, é o segundo peptídeo. Vocês podem ver que ele tá menos vermelho. Ele tá um pouquinho, né, tem umas regiões vermelhas, mas ele tá menos vermelho. Por quê? Porque esse peptídeo está no PDB. Então, talvez ele tenha conseguido modelar ele um pouco melhor. E essa região aqui azul indica que a orientação relativa entre o peptídeo e a proteína está boa, tá? Segundo a previsão aqui do AlphaFold. Então, aqui ele terminou, né? Ele fez o download do pacote final, tá? Do modelo que foi construído. E agora, então, a minha sugestão é que a gente leve isso ao Paimol para realmente comparar o modelo teórico que a gente acabou de construir com o AlphaFold com o modelo experimental que já existe no PDB. E aí, pessoal, aqui está o arquivo que eu já abri do PDB, tá? Eu fiz uma busca pelo arquivo de ID 2Q6G, que é o arquivo experimental. Em verde, a gente tem aqui a MPRO. Em rosa, a gente tem o peptídeo experimental. E aqui em esferas, a gente tem a serina 143, que é catalítica, né? E a gente tem aqui a alanina 41, que é a mutação. Isso daqui era para ser uma histidina, tá? Como a gente falou. Então, isso daqui é a proteína experimental. O que eu posso fazer aqui? Eu posso abrir agora, em cima dessa daqui, o modelo número 1 gerado pelo AlphaFold, tá? E foi exatamente isso aqui que eu fiz agora, tá? Então, eu vou alinhar, fazer um alinhamento dela aqui com a outra e vou centralizar aqui, tá? O alinhamento, assim, não ficou tão perfeito, mas a gente pode ver que está parecido, tá? Não está tão diferente, não. Então, agora eu vou tentar alinhar melhor aqui com o comando super. Tentar alinhar com o super. Ficou um pouquinho melhor, né? Não tanto. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho a sequência aqui, ó. Vou colorir ela de cores diferentes. Vou colorir isso daqui de amarelo. Isso aqui é um dos peptídeos que eu liguei. O primeiro, que na verdade é fake. E aqui eu vou pegar o último, que é o peptídeo experimental. E eu vou colorir ele de outra cor. De roxo aqui, tá? Eu não sei se é fácil observar, na verdade eu vou pegar aqui o experimental, ó. Vou colorindo de uma outra cor. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os dois peptídeos idênticos, né? Vocês vejam aqui, ó, o TSA, VLQ, SGF, RK.
mesma coisa aqui. Então, o roxo e o azul são os peptídeos reais, sendo que o azul claro é o experimental e o roxo ou lilás aqui é o modelado pelo AlphaFold. E o peptídeo fake que eu criei é esse amarelo, que está em outro lugar aqui, tá vendo? Então, se a gente pegar as cadeias da proteína e ocultar aqui, por exemplo, né, talvez a gente consiga ver melhor, tá? Mas se a gente exibi-los aqui como, por exemplo, esferas, talvez a gente consiga ver melhor, né? Vamos ver aqui. Tá? Então, aqui estão. Então, estes dois aqui são o peptídeo real, o peptídeo que se liga, já tem, né, dados experimentais dessa ligação. Enquanto o peptídeo em amarelo, né, que é esse daqui embaixo, ó, ele está completamente distante e completamente fora do sítio. Então, para esse exemplo, realmente pareceu funcionar. Ou seja, aquela ideia de passar um peptídeo que liga e um outro que liga mais fraco, ou um outro completamente fake, né? Talvez, como eu fiz aqui, né? Que não é um peptídeo assim completamente diferente, porque ele tem os mesmos resíduos em ordem diferente, né? Aparentemente, para este experimento, o AlphaFold Multimer conseguiu sim identificar o peptídeo correto. E aí, pessoal, de onde é que eles tiraram essa ideia, né? De onde é que essas duas autoras tiraram essa ideia para escrever esse artigo curto de opinião e tal? Bom, elas tiraram desses dois outros autores aí, que é o Cheng e o Pérez. Eles publicaram primeiro uma review, né? Aliás, desculpa, eles publicaram primeiro esse artigo, que ainda está em pré-print, até onde eu pude identificar, ele ainda não foi publicado numa revista, e depois eles publicaram um review, que também é muito bom, sobre vários métodos para estudar a interação proteína-peptídeo. Posso deixar ele aqui para vocês, porque eles inclusive citam a ProPedia, que é a nossa base de dados, e eles mencionam que ela é a base mais compreensiva, mais abrangente que existe hoje de interação proteína-peptídeo, né? E, bom, o interessante aqui desse paper deles é que eles fazem uma avaliação, sim, alguns estudos de caso com essa ideia que eles lançam para a gente, tá? Só que, na minha opinião, ainda é bastante limitado esse estudo. Né, pessoal? Não é à toa que ele ainda está em pré-print. Talvez eles publiquem numa revista boa, não sabemos, né? Talvez não. Mas o interessante aqui de mostrar, queria mostrar para vocês uma figura aqui lá no finalzinho do artigo, que é exatamente essa daqui, ó. Então, isso aqui ilustra bem aquela ideia, né, que ele mostrou no outro artigo que a gente mostrou, de você colocar no início aqui um peptídeo, no meio a proteína e no final o segundo peptídeo. Então ele mostra aqui, se a gente ler aqui com calma, né, na figura, na letra E aqui, né, ele está falando que ele mostra o PLDDT, que é exatamente aquela métrica que o AlphaFold nos dá, né, colore a proteína azul, vermelha e tal. E aí ele mostra aqui dos peptídeos, né, e quanto mais escuro aqui, melhor. Aliás, aqui, desculpa, gente, falei errado. Quanto mais escuro aqui, pior se liga, tá? Então, pior foi a métrica, né, da modelagem. Então, a gente conseguiria escolher aqui qual deles se ligou melhor, que no caso aqui seria esses mais claros aqui, tá? Então, a ideia dele seria essa, de fazer essa ligação competitiva de um par de peptídeos e identificar qual deles se liga melhor ao receptor. Então, assim, nós vamos seguir mais essa ideia aí, vamos seguir esse autor, né, esses autores, ver o que mais de interessante eles vão fazer, vão trazer para a gente sobre o uso do AlphaFold para modelar complexos proteína-peptídeo. Nós mesmo aqui do nosso grupo já estamos com várias ideias de alguns experimentos que a gente pode fazer também. E assim, o que eu for descobrindo de interessante, eu vou comentando com vocês aqui. Mas não deixa de colocar aí para a gente nos comentários, você trabalha com peptídeos, analisa, modela essas interações de peptídeo com proteína, já usou a nossa base de dados ProPedia, tem interesse em colaborar conosco, tem ideias, já usou o AlphaFold para fazer docking proteína peptídeo, quais são as suas impressões. Então é tudo muito novo, tá tudo muito em desenvolvimento, né? Um negócio que é o estado da arte, né? Mas eu sempre vou trazendo para vocês curiosidades e novos usos do AlphaFold na bioinformática estrutural, tá bom? Então não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal se você não está inscrito também. Até o próximo!